nós temos aqui 3 verbetes. Adiamento. Não há problema que não caiba no dia seguinte. Morrer, por exemplo, é uma coisa que se deve deixar sempre para depois. Adivinho. Amanhã vai ser um dia esplêndido, mas não sei se melhor do que ontem, como dizia o adivinho desmemoriado. Administração. Se um administrador administrasse sua empresa como nosso espírito administra nosso corpo, faliria em pouco tempo. Nós temos aqui nos verbetes de Milor Fernandes o notório efeito de humor, que se consegue exatamente pela quebra da expectativa gerada pela apresentação de uma definição inusitada. Normalmente se espera num verbete uma definição em linguagem denotativa, conceitual, explicativa, né? Enfim, definindo um determinado termo. E aqui, onde se imaginava uma leitura técnica, cria-se o efeito do humor. Portanto, a quebra da expectativa, ou seja, a surpresa provocada no texto diante do leitor, é exatamente pelo fato de que ele espera uma definição objetiva e é surpreendido com uma definição inusitada, explorando exatamente esse efeito de comicidade. Letra D de dado. Nós temos uma tirinha da grandiosíssima personagem Mafalda. E aí Mafalda mexe no rádio, e aí começam a surgir alguns barulhos representados por essas onomatopeias, né, nos balõezinhos aí sendo emitidos pelo rádio. Aí a Mafalda, o rádio está com defeito. E aí a voz do locutor emite, acabamos de ouvir um concerto de música eletrônica. E aí a Mafalda vai e diz, a arte está com defeito. Na tirinha de Mafalda é perceptível a presença da ironia, figura de linguagem utilizada para dizer o contrário daquilo que se pensa. A sua aplicação se dá muitas vezes com o objetivo de denunciar, criticar ou censurar algo. Esse recurso é fator determinante para o humor da tirinha, pois Mafalda está sendo irônica porque quando ela ouve a história do concerto, né, de música eletrônica, aqueles barulhos, aquela coisa toda típica da música feita em computador, a música eletrônica, o dance, né, aquela coisa toda, e ela não gosta muito porque ela acha um barulho muito agitado, uma coisa muito intensa. Então, ela primeiramente afirma que o rádio está com defeito. Quando o locutor fala sobre uma música que estava sendo emitida, ela percebe que aquele barulho fazia parte de uma música. Então, ela diz, a arte está com defeito, ou seja, ela falou de forma implícita o seu desgosto a respeito da música eletrônica. Então, ele pergunta, o humor da tirinha é caracterizado a partir de que ideia? Por mostrar que Mafalda não é apreciadora de música eletrônica. E tem a de cara já a nossa resposta, porque demonstra exatamente essa ideia de que a Mafalda não curtiu muito aí essa apresentação, esse concerto de música eletrônica. Olá, alunos. Vamos à questão em que traz uma música de John Lennon chamada Imagine, bastante conhecida. Aqui nós temos Imagine, there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. E aqui nós temos outra parte importante. You may say, I'm a dreamer. Então, além de líder dos Beatles, uma das bandas mais influentes da história da música, John Lennon desempenhou um importante papel como ativista em nome da paz. Na canção Imagine, escrita por ele, há a descrição de uma sociedade. Letra A. Eficiente, na qual não há miséria devido ao modo de produção adotado. Esta opção não está correta porque ele, no caso, não comenta sobre o modo de produção adotado. Letra B. Utópica, em que as pessoas vivem em harmonia, livres de fronteiras ou religião. Esta opção, sim, é a nossa opção correta, quando ele fala Imagine there's no countries and no religion too. Em relação à utopia, fica claro quando ele diz You may say I'm a dreamer. No caso, a letra C não poderia ser porque traz, baseada em fundamentos teológicos em que predomina uma religião diferente. Como acabamos de falar, no caso, não se haveria religião. Então, essa opção C está errada. Comunista, em que as pessoas dividem tudo aquilo que conseguem produzir e acumular. Ele também não comenta sobre o comunismo e muito menos, né, sobre a questão de acumular bens. Letra E, com princípios anarquistas, em que não existem países, mas apenas liderança temporária. No caso, ele também não fala sobre liderança, ele fala sobre brotherhood, que seria, no caso, uma irmandade. Então, essa letra E também estaria falsa. Isso traz a nossa letra B como a opção correta. Nós temos aqui, eu não sei se você lembra, se você tem Facebook, mas nos apareceu na época do terremoto do Nepal, nos pedindo ajuda.
Então aparecia lá em cima solicitando que você fizesse um depósito, que você ajudasse. Então aí nós temos justamente esse trecho em espanhol dessa convocação, né, que foi feita aos usuários do Facebook. Então o que nós temos na questão? Muitas pessoas morreram, outras tantas ficaram feridas e um patrimônio cultural incalculável foi destroçado no terremoto que atingiu o Nepal no mês de abril de 2015. Sensibilizados com a situação, campanhas de doação foram criadas em todo o mundo, como a promovida pelo Facebook, justamente essa aqui. Ora, nessa questão, você vai marcar o item B, que diz o quê? Que se propõe a dobrar o valor das doações até o limite de 2 milhões de dólares. Ora, aqui é só ler lá no trecho da convocação, né, da solicitação, que diz: Facebook igualará o importe de las donaciones realizadas hasta que la recaudación alcance 2 milhões de dólares. Então, ter cuidado aqui nessa questão, que é o Facebook vai dobrar o valor das doações até o limite de 2 milhões de dólares. Mas isso não quer dizer que as doações não possam passar. Então, ele sempre vai doar até chegar aos 2 milhões. Depois, a gente poderia continuar doando. Então, isso, o que diz, o que você tem que marcar é o item B. A abordagem que vai ser feita na questão é sobre a estrutura que vai ser montada aqui no Brasil, em especial em Pernambuco, de uma sinagoga, que pode se fazer a verificação, como o texto coloca, de uma sinagoga que vai funcionar na primeira metade do século XVII. A questão ela fala de forma peculiar sobre a vida dessas pessoas na segunda parte do texto, quando ele diz assim: sendo perseguidos pelos inquisidores em Portugal e Espanha, os cristãos novos se refugiavam na América Lusitana, onde o fanatismo religioso era menor, tanto pelo relaxamento dos costumes como pela necessidade de proteger a colonização. A Inquisição teve seus braços aqui no Brasil também, mas não da mesma forma que a Inquisição funcionava de repente em uma Europa, onde ela perseguia e matava diversas pessoas. Aqui no Brasil, poderia-se viver meio que oculto desse próprio sistema, percebendo-se essa nova condição de cultura que acaba sendo colocada, esse novo padrão comportamental que acaba sendo feito, a gente indiscutivelmente marcaria nessa questão a respeito dessa construção de uma cultura brasileira, tendo em vista o próprio judeu. O item é a adaptação de práticas culturais aos interesses dos colonizadores. Ela envolve um fragmento de texto retirado do livro Raízes do Brasil, que faz uma leitura profunda sobre a construção da sociedade brasileira. Lembremos que essa construção envolve o transporte de uma micro-Europa para os trópicos, bem como de uma micro-sociedade europeia, notadamente portuguesa. E essa sociedade ela traz consigo alguns princípios, como, por exemplo, o nepotismo, as relações que envolvem parentes, o clientelismo, a troca de favores. Essas relações de parentesco e favor, elas acabavam também se amparando na estrutura burocrática. Em outras palavras, quando Sérgio Buarque de Holanda traz para nós a ideia do homem cordial, o homem cordial é aquele que utiliza o público para atender interesses privados. E esse homem cordial, do século XVI ao século XIX, ele vai se expressar como líder de uma família, como aquele que vai controlar as ações de seus agregados, revelando assim uma postura patriarcal em uma sociedade patriarcal, patrilinear, católica, endogâmica, machista. Portanto, gabarito para essa questão, letra C. Bom, pessoal, esse texto fala sobre a Finlândia, que fica lá na região de elevadas latitudes, e que quando ele fala aqui no texto, ó, novembro a janeiro, nós estamos aí chegando no inverno do hemisfério norte. Então, quanto maior a latitude, menor será o dia no inverno. Automaticamente, professor, Finlândia e seus países vizinhos vão possuir menos dias ou até horas de dia quando falamos de inverno, beleza? Olha só, além da Finlândia, em outras regiões do norte da Europa, elevadas latitudes, há a ocorrência do fenômeno retratado no texto. Isso acontece porque o item correto vai ser o item C, ó, a conjugação de dois fatores. Primeiro, a inclinação do eixo da Terra, que é de 23 graus e 27 minutos,
e em relação ao plano de sua órbita e os movimentos do planeta, neste caso, o movimento de translação. Olá, nobre vestibulando, tudo bem? Vamos agora para a questão. Essa questão fala sobre o fim da Guerra Fria e o fim da União Soviética. Vejam só, doutrina Sinatra foi como ficou conhecida, de forma irônica, a estratégia de política externa adotada por Mikhail Gorbachev, em substituição à política praticada pelo seu antecessor, Leonid Brezhnev. A expressão fazia menção a uma famosa canção de Frank Sinatra, interpretada chamada My Way, em tradução livre, A Minha Maneira, em que cada um agiria à sua maneira. Olha que interessante. Assim, com base no texto, pode-se afirmar que, na antiga União Soviética, essa nova estratégia política representaria transformações como você encontra aí no item C. Olha só, o fim do controle central do Kremlin sobre as repúblicas satélites e, com o tempo, a desintegração do bloco socialista, né? Nós sabemos que o Kremlin seria a sede do governo russo e que, diante desse enfraquecimento, a Rússia não conseguiria mais sustentar toda aquela estrutura socialista soviética. Com isso, vamos marcar o item C. Você tem uma jarra de suco que, quando está completamente vazia, tem uma massa de 450 gramas. E quando ela está ocupada até a metade do seu volume, ela passa para 1.150 gramas. E o problema é saber qual a massa total de suco que encheria essa garrafa. Pois bem, basta você pegar 1.150 gramas, diminuir da massa da jarra vazia, que é 450 gramas, isso vai dar 700 gramas. Portanto, apenas metade da quantidade de suco que cabe nessa jarra teria uma massa de 700 gramas. Logo, a jarra inteira ela teria o dobro disso, 1.400 gramas, ou seja, 1,4 quilogramas. E a alternativa correta para essa questão é a letra C. Aqui você vai ter que fazer o seguinte cálculo, tá? Você vai ter que pegar os 200 milhões, que é 200 vezes 10 a sexta, tá certo? Multiplicar por 45 mil, ok? E multiplicar aí, logicamente, por 0,993. Então, você vai obter como resposta 8.937 vezes 10 a nona. Isso em metros cúbicos. Item correto é o item D. Observe a figura que está mostrada. Você tem 3 pontos destacados, o ponto A, o ponto B e o ponto C. E observe que, de acordo com o texto base, todos esses quadrinhos aí, esses quadrados, né, esses quarteirões, eles são quadrados. Portanto, quando você liga os pontos A, B e C, você obtém um triângulo. E observe que quando você liga do A para o B, a ligação do A para o B ela vai ser exatamente diagonal dos 2 quadrados que distanciam os pontos A e B. E quando você liga o B para o C, o segmento que liga BC também será diagonal dos 3 quadrados que distanciam os pontos B e C. Dessa forma, a diagonal do quadrado, ela é bissetriz desse ângulo de 90 graus. Portanto, a diagonal AB, ela é bissetriz do quadradinho que está colado no B, e a diagonal BC vai ser bissetriz do quadradinho que está também formado no ponto B. Dessa maneira, esses 2 lados, o lado AB e o lado BC, eles vão formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. A gente quer saber o quarteirão que possui o ponto que equidista, aliás, de A, B e C. Como o triângulo é retângulo, o ponto que vai equidistar desses 3 vértices será o ponto médio da hipotenusa. É o circuncentro do triângulo retângulo ABC. E o circuncentro do triângulo retângulo ABC, ele é exatamente o ponto médio da hipotenusa. É esse ponto que é equidista dos 3 vértices do triângulo. E se você observar na figura, o ponto médio ele vai estar exatamente nesse quarteirão, limitado pelas ruas Oswaldo Cruz, Marcos Macedo, Visconde de Mauá e Maria Tomásia,
E a alternativa correta é a alternativa de letra D. Ela dá uma expressão do C de N igual a 10N mais 600, tudo isso sobre N. E ele quer saber qual é o custo médio diário por animal, para que ele seja inferior a R$50, qual será o número mínimo de internações para que esse custo médio diário por animal seja inferior a 50. Pois bem, basta você pegar essa expressão 10N mais 600 sobre N, dizer que isso aí tem que ser menor do que 50. Você vai ter 50N maior que 10N mais 600, o que vai te dar um N maior do que 15. Logo, o N mínimo e maior do que 15 tem que ser o 16, que é o que aparece na alternativa de letra C. Vamos ler a tirinha. O sol se põe no horizonte. Logo os morcegos saem com seus gritos ultrassônicos. A gente vê no quadrinho a seguir, né, o vampiro aí dizendo: deve ser legal acordar com um galo cantando para variar. Faz uma jogadinha com os horários, né? Mas além disso, ele está falando de uma coisa que a gente vai ver no texto, que a tirinha já dizia tudo, de um som audível para o ser humano, que é o som emitido pelo galo, e o som ultrassônico, ou seja, ele está fora da faixa audível. Então, você nota que quando a gente pega a matriz de referência que ele diz dominar linguagens, a gente pegou aqui uma linguagem totalmente verbal, né, e caracterizada também por essas imagens. E ele já dizia tudo, né? Então ele diz: o vampiro, criatura fantástica e ficcional, parece ter acordado com os gritos dos morcegos. Analisando a tirinha, pode-se dizer que nela há fisicamente uma incoerência. A incoerência é que, mesmo sendo um vampiro, ele é humano. E o vampiro sugere ouvir os gritos ultrassônicos dos morcegos, pois, admitindo que ele tem a mesma faixa de frequência audível do ser humano, que é de 20 até 20 mil Hz, sons ultrassônicos não seriam captados pelo nosso vampiro. Portanto, opção B. Para estabelecermos a energia consumida, nós temos que abordar a equação bem conhecida que determina que energia é potência vezes tempo. Ao fazer o cálculo da quantidade de energia, lembre-se de trabalhar com a potência em quilowatts e o tempo em horas, uma vez que o resultado da questão quer que se determine a quantidade de energia consumida em quilowatt-hora. Então, vejamos o seguinte: no caso da energia consumida pelo chuveiro, será uma potência de 4,4 kW vezes 15 horas de funcionamento mensal. Isso vai nos dar uma quantidade de energia ao valor de 66 kWh. Já no caso do ferro de passar, eu tenho uma potência de 0,66 kW e um funcionamento mensal de 10 horas, dando um consumo de energia mensal de 6,6 kWh. E na sanduicheira, de 1,8 kW de potência, ela funciona por 5 horas, dando aí um consumo de 9 kWh de energia. Ao somarmos o consumo total, nós vamos obter o valor de 81,6 kWh de energia, vindo a ser aí um valor aproximado de 82 kW, como se encontra na alternativa da letra D. O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, é produzido sinteticamente e extensivamente usado na indústria de alimentos pela ação antioxidante, ou seja, ele funciona como um agente redutor. Em muitos alimentos é adicionado como suplemento, sendo usado na medicina na forma de pílulas, como componente de tabletes multivitamínicos. O ácido ascórbico é um agente redutor em solução aquosa. Essa propriedade torna-se menos pronunciada em meio não aquoso. O caráter ácido e a ação redutora da vitamina C são atribuídos à função orgânica. Observe que ao visualizarmos a estrutura da vitamina C, vamos verificar a hidroxila ou oxidrila ligada a um carbono saturado, caracterizando o álcool. Vamos ter uma região do carboxilato, caracterizando o éster,
e vamos ter a presença da hidroxila ligada a um carbono que faz dupla, que é o que nós chamamos de enol. No caso das funções que apresentam capacidade em liberar o hidrogênio, e aí vamos ter o ácido carboxílico, e aí vamos ter uma outra função orgânica que apresenta tal propriedade, que é o chamado de enol. Então, o ácido carboxílico, o enol e o fenol, eles apresentam a capacidade em liberar o hidrogênio em meio aquoso. E isso se dá exatamente porque quando o hidrogênio ele é liberado, então a carga negativa do oxigênio ela pode ser estabilizada por ressonância. Então, no caso do enol, ele é o que proporciona à vitamina C esse caráter ácido. Então, ele apresenta 3 funções, o álcool, o éster e o enol. E aí eu vou lembrar que o enol, juntamente com o fenol e o ácido carboxílico, são espécies químicas capazes de liberar o hidrogênio em meio aquoso. Então, esse caráter ácido que ele apresenta, que também está vinculado à ação redutora, então é caracterizado pela função orgânica enol gabarito letra C. A questão coloca uma ação antrópica em relação ao Pantanal, ou seja, uma área de aproximadamente 5.000 quilômetros quadrados no Pantanal foi transformada em trechos de alagamento permanente em regiões de planície devido a desmatamentos. A questão quer saber qual é a consequência imediata para a economia da região. Ora, com o desmatamento, eu vou promover um assoreamento. Para isso, eu vou ter áreas permanentemente alagadas que vão justamente comprometer ou reduzir a questão da agricultura e da arte de cultivar o gado, ou seja, da pecuária. É interessante perceber que em condições naturais, boa parte dessas planícies fica alagada, o equivalente a 2/3. Muito embora existe também no Pantanal áreas que são não de alagamento permanente, como existem também aquelas que não são inundadas. Mas para a nossa questão, o item correto é justamente a letra C.